Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo na Solidariedade no Brasil para o projeto Fruto Resiliente. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 12 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, com a laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Fundação Solidariedade está desenvolvendo com produtores de laranja junto aos parceiros do setor citrícola. O projeto tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnica gratuita. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. O tema do nosso evento é Sucessão Familiar no Campo. Sucessão familiar é o processo da passagem do bem de uma geração para a seguinte. E, no caso da agricultura, é a passagem da fazenda de pai ou mãe para filho ou filhas. A sucessão preserva as relações familiares e permite a continuidade do negócio. Para falar com a gente sobre esse tema da nossa live, convidamos o professor doutor Bruno Toribio, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos pela Universidade Federal de Viçosa e também realizou o pós-doutorado em tecnologias energéticas e nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, o Bruno é professor da área de recursos naturais do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Naviraí, e também é coordenador de ciência e pesquisa da Sciency. Aqui com a gente também temos a Giovana Lopes, que é engenheira agronômica e uma das responsáveis pela gestão da propriedade da família. Ou seja, a Giovana está vivenciando na pele a sucessão familiar da sua propriedade com a sua família. Bruno e Giovana, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Espero que esse bate-papo, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja muito proveitoso. Esse evento deve durar mais ou menos 1 hora. Se vocês que estão nos assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos trazer para a nossa conversa. Então, vamos lá começar com o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Conta para a gente, na verdade, faça para a gente uma pequena introdução do que é a sucessão familiar e por que ela é considerada tão importante, principalmente no campo. Ok, boa noite, primeiramente, Jaime, boa noite a todos e todas que estão acompanhando mais essa atividade, né, da Solidariedade, esta entidade que tem buscado promover, né, Jaime, atividades no campo e fora dele, né, para que a gente tenha realmente alcançar essa sustentabilidade dos nossos processos produtivos. E quero também saudar a Giovana, colega agrônoma, né, dizer, Giovana, da minha satisfação, né, em estar podendo dialogar com você, tá? E ainda mais você que está no campo vivenciando tudo isso que a gente vai falar, né? Às vezes de uma forma um pouco mais teórica, né? Mas ressaltando a importância. E o Jaime, ele traz essa primeira provocação, né? A introdução que ele já falou um pouco ali da sucessão familiar no campo, e ela é dita, Jaime, como um processo. Então, não pode ser considerado como algo que é feito de uma hora para outra. E como processo, ela tem etapas, né? E ela é, em termos conceituais, a transferência de poder da administração, né? De alguém que, ao longo do tempo, se constituiu como tal, né? Geralmente o pai ou a mãe, ou o avô, a avó, né?
E esse controle dessa empresa, dessa fazenda que agora se torna empresa dentro dessa questão da sucessão familiar, né, para a nova geração, os filhos e filhas, tá? Então, sendo assim, é um ponto inicial, é um processo, é algo que, né, a Giovana vai com certeza dar esse depoimento, é algo, quando envolve outros herdeiros, é algo que é um desafio, né? Necessita de disposição, comprometimento, né? A Giovana com certeza tem tudo isso, né? Quando os herdeiros buscam se capacitar, né, Jaime, para poder tocar de fato esse processo de sucessão, como ele deve ser, de forma técnica, né? Evitando amadorismos, evitando, né, paixões, sentimentos. É família, sim, mas a partir de agora é uma empresa rural que precisa ser tratada como tal, né? E isso, ao longo da nossa conversa, a gente vai chegar em alguns detalhes. Ô Bruno, obrigado. É como a gente falou numa conversa que a gente teve mais cedo, né? Sucessão familiar está muito além de passar o bastão de uma propriedade para o filho, né? Olha, meu filho, conduzi a fazenda por 10, 20, 30 anos, agora já deu para mim, agora é a sua vez. Está muito além disso, né, Bruno? Envolve estudo, envolve estratégia, organização, liderança, né, por parte tanto dos filhos que vão assumir a atividade, até mesmo da estratégia dos pais em facilitar essa transição, né? Exatamente. Diante disso, Giovana, conta para a gente como tem sido esse processo de sucessão familiar na vida e na propriedade de vocês. Você que é engenheira agronômica, quando optou por fazer o curso de agronomia, você já tinha em mente o objetivo de assumir a propriedade, dar continuidade ao trabalho da sua família? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história com vocês. Então, no começo, eu jamais imaginaria estar onde eu estou hoje. Eu acho que grande parte das pessoas que tomam, né, essa opção, geralmente não demora um pouco. Logo no início, quando eu comecei a faculdade, eu imaginava, assim, né, trabalhar, continuar ali ajudando a minha família, mas não da forma que eu estou hoje. Porque, como você disse, é muito desafiador. E é um processo, que nem o Bruno estava falando com a gente, eu acho que é um processo infinito, ele nunca acaba. Na verdade, ele não pode acabar, né? E hoje a gente tem que pensar muito que não só questão de organização, tudo, da parte lá de cima, né? De questão dos nossos pais, avós, né? É um pensamento que tem que ir, vai muito além deles deixar a herança para a gente. Não é herança, eles têm que pensar em deixar o legado para a gente, né? Que eu acho que hoje em dia isso é pouco visado ainda, precisa ser estudado a questão do legado, porque muitos deles se preocupam com a herança e esquecem do legado, que é o principal, que é a base que a gente precisa para poder seguir em frente, porque sem ele é muito difícil. E como a gente estava falando, é um desafio mesmo, é um desafio diário. No início, né, a gente não trabalhava com mais horticultura. Depois que eu terminei a faculdade, que a gente estava com um plantio maior de citros. E foi onde surgiu a oportunidade de eu estar voltando para casa, logo após um estágio, numa fazenda de citros, e se eu teria interesse em continuar ali com eles na família. Aí eu abracei a causa, né, com a cara e coragem, sem experiência nenhuma, e a gente foi buscando, né? Claro, quebramos muito a cabeça no início, até hoje, brigamos bastante ainda, né? Em família, acho que torna tudo isso muito mais difícil. Acho que a gente realmente compra muita dor um do outro. É muito difícil a gente saber separar, sabe? Manter o equilíbrio emocional e o profissional. Mas eu falo assim que é gratificante, sabe? Que nem eu falo por mim, eu ter ali hoje os meus pais, né, ao lado, graças a Deus com saúde, né, e a gente poder sentar na mesa
e fazer um planejamento de safra, né? Tentar estudar, falar, sabe, o que a gente vai plantar agora, que área a gente vai plantar, a quantidade, gente, e depois ver aquilo produzir, não tem preço que pague. Olha, isso é realmente, assim, emocionante, demais. E, e eu falo, mas é uma escolha, assim, muito difícil mesmo. Você tem que abrir mão de muitas coisas, não é da noite para o dia que você aprende. Eu, para ter ideia, para estar onde eu estou hoje, tive que abrir mão de muita coisa, fazer muitas escolhas, assim, que, né, muitos às vezes não gostariam de fazer. A visão como a gente é por fora, né, visto, é muito massacrada ainda, eu falo, principalmente ainda por ser mulher, por ser jovem e filha do dono, como todo mundo vê, filha do dono, né? Ninguém vê como uma pessoa, ou simplesmente uma funcionária, um trabalhador que está ali. E que ele lutou para estar ali, né? Ele não Capacitou, né? só estudou, como está ali diariamente, né? Não está só na parte administrativa ou só na parte da gestão, ele literalmente está na parte braçal também, porque é o que a gente fala, a gente hoje, para encarar uma sucessão, você tem que abraçar com a cara e com a coragem mesmo, porque não é para qualquer um, mas é uma coisa que não tem preço que pague, eu falo. Sim, nesses desafios, Giovana, que você passa, né? É como você citou, que na propriedade hoje vai muito além de você ser a engenheira agronômica ali da fazenda, né? Da propriedade. Você faz a gestão de insumos, entrada e saída, compra e venda. Você faz a gestão das operações, das atividades, né? Faz gestão de pessoas também, contratação. Então, eu imagino que é um desafio diário, né? Principalmente, como você disse, é filha do dono, muitas pessoas veem apenas como a filha do dono, a idade acaba sendo um fator que gera preconceito também. Ô, Jaime, Exatamente. Diga, É, Bruno. a Giovana falou algo importante, Giovana, né? Que eu anotei aqui várias provocações para aumentar o nosso debate, né? E ela falou do planejamento, né? E olha que legal, né? O planejamento de todas as atividades, né, Giovana, da propriedade, quando o que está passando o bastão, né, que está fazendo a transferência do poder, ele vê que o jovem, que o herdeiro, ele está se dedicando ao planejamento, né? Isso reduz aquele sentimento de abandono do filho, né? Porque a propriedade sim, é algo que ele geriu durante muito tempo. Então, quando os herdeiros demonstram que eles estão capacitados para planejar, esse sentimento ele diminui por parte do administrador original. Então, isso é muito importante, seja ele o pai ou a mãe. E ele vê que a atividade está sendo bem gerida. Então, aí, Jaime, é um ponto importantíssimo que a Giovana já trouxe para a gente, né? Que é o planejamento. Sem planejamento não existe sucessão, né, familiar bem-sucedida no agro, né? Em nenhuma área, né? Mas aqui a gente está focando no agro e a gente sabe da importância do planejamento das atividades, como a Giovana falou, né? Então, eu quis ressaltar esse ponto que ela comentou anteriormente. Perfeito, Bruno, perfeita Giovana em suas colocações. Seguindo a sua fala, Bruno, nós que somos do agro, você que é professor universitário, consultor, também já trabalhou em fazendas, trabalha até hoje, né? A gente sabe que propriedade rural já não é mais como antigamente, né? Só plantar e colher. Isso o produtor sempre soube fazer. Mas a fazenda hoje, ela é, na verdade, uma indústria rural, uma empresa rural, que o produtor hoje ele tem que estar ciente, ele tem que saber muito mais do que plantar e colher. Hoje ele já tem que entender de gestão de pessoas, gestão de processos, fluxo de entrada e saída, compra de insumos, já tem que ser um verdadeiro empresário, né? Exato. Hoje, Jaime, né, talvez a gente possa fazer um recorte aí dos últimos 20 anos, né? Então, como mudou, né? Hoje, o agro, né, como é colocado assim de forma mais simples, ele traz uma grande quantidade de responsabilidade, de itens de responsabilidade, como a gente chama, né? Então, hoje, o produtor, a produtora rural,
além de todas as obrigações que ele e ela já tinham no passado, hoje existe o componente da sustentabilidade, né, que é um dos pilares do trabalho desenvolvido por vocês aí, né, na Solidariedade. Então, dessa forma, por mais que ele, né, que já estava esse detentor, né, que está transferindo o poder, essa geração, vamos dizer, anterior à nossa, tá? Eles, devido a uma série de fatores, não é questão de má vontade, não é nada disso, era apenas que alguns anos atrás esses não eram assuntos amplamente debatidos, tá? Então, hoje, essa geração, a nossa, a minha geração, a sua geração, a geração da Giovana, já entendeu que o comprometimento com as questões ambientais ela é necessária. O mundo que compra produtos do Brasil, ele vai cobrar, né? Ah, Bruno, mas eles já desmataram, eles já fizeram e aconteceram com os recursos naturais deles, mas eles são os nossos patrões, né? E essas regras internacionais, né, que são colocadas, elas podem levar o nosso agronegócio, caso a gente não atenda, à bancarrota. Ou seja, a gente vai quebrar se a gente não souber, né, atender esses princípios. Então, eu quero te dizer, como profissional da área, nós estamos assim muito imbuídos, né, no sentido de trazer esses jovens, essa nova geração, né, que também está participando dessa questão da sucessão familiar, para esses assuntos relacionados à sustentabilidade, Jaime. Então, você está muito correto. Além de toda a rotina, né, que é um tema que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do itinerário agronômico, dentro da sucessão, nós temos esse viés da sustentabilidade dos processos, que é muito importante. Então, já vamos seguir com você, Bruno. Como professor de universidades, ministrando aulas para turmas de ciências agrárias, de um modo geral, agroecologia, agronomia, técnico agrícola, dentre várias outras disciplinas que você ministra, você possui alunos que buscaram esses cursos, né, pensando em trabalhar nos negócios da família? Exato, sim. Né? Eu posso dizer, eu tenho experiência, né, na docência em alguns estados brasileiros, né, ensino superior, ensino técnico também. Então, hoje a gente vê um jovem buscando essa formação, né? Ele quer ajudar o pai, ele quer ajudar a mãe a tornar o negócio mais rentável. Ainda não, Jaime, nessa perspectiva da sucessão, porque esse é um tema que em algumas regiões é tabu, porque é como se a gente estivesse querendo matar o nosso pai, né? Aquele que vai transferir o poder antecipadamente, e não é isso, né? Então, hoje, quando se fala em sucessão, se entende como um processo, como eu falei inicialmente, que vai demorar, às vezes, muitos anos para se concretizar, porque é uma passagem de bastão igualzinha àquela que acontece nos Jogos Olímpicos, né? Naquele revezamento, onde tudo vai acontecendo de forma coordenada. Não se joga o bastão para o outro corredor, se entrega na mão de forma articulada, né? Sincronizada. Então, eu observo isso, Jaime, você tem razão. Hoje, o jovem busca uma formação na área de tecnologia, na área agronômica, porque falar em agropecuária hoje é falar em tecnologia. Então, ele busca, também visualizando isso, potencializar o negócio, se capacitar e poder, com certeza, ter maior qualidade. Porque aqui, hoje eu estou no Mato Grosso do Sul, né, mas já atuei na região sul também, né, hoje eu estou aqui no Centro-Oeste, e essa questão é muito mais forte. Em outras regiões, né, região norte, nordeste, nós temos uma formação em agronomia, agropecuária, mais voltada para o trabalho em empresas. E aqui no Centro-Sul nós temos um perfil diferente, onde as pessoas buscam capacitação para trabalhar na própria propriedade rural. Eu gostaria de reforçar o convite para você que está nos assistindo, que acesse a plataforma Citrus Conecta e assista ou baixe os materiais que estão disponíveis. Entre também no nosso grupo de WhatsApp para receber materiais e informações exclusivas. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Aproveito para dizer também que, a partir de amanhã, vai ser lançado um podcast feito com a Giovana, contando um pouquinho mais da experiência, da vivência dela nesse processo de sucessão familiar. Esse podcast vai ser lançado no grupo do WhatsApp, vai estar disponível também no YouTube, Citrus Conecta e nossos outros canais de divulgação. Acompanhem.
Agora, Giovana, trabalhar na propriedade foi um desejo seu ou você foi, de alguma forma, estimulada pelo seu pai ou familiares, ou até mesmo um professor de faculdade? Foi um desejo meu mesmo. Até na época, quando eu falei para alguns colegas de faculdade que que eu ia trabalhar com em família, com meu pai, muita gente me criticou, sabe? Me chamou de louca, que eu estava estragando minha vida, que eu não ia ter futuro. Foi, assim, o que eu mais ouvi, assim, de muitos conhecidos, infelizmente. Mas eu até hoje eu ainda acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. Muito bem, muito bem. E hoje você já se considera uma empresária rural, uma produtora rural? Sim, eu já me considero que faço parte da empresa hoje. Giovana, e como que tem sido o posicionamento do seu pai, vendo você, filha, trabalhando ali na propriedade junto a ele, trazendo novidades, tecnologias, inovações, mudando, de certo modo, o modelo de agricultura adotado por ele, que já vem de muitos anos, né, como produtor rural. Agora, você, mais nova, vem trazendo inovações, né, que o agro evoluiu muito, como o Bruno citou agora há pouco. Falar em agro, você está falando em tecnologia, em inovação. Imagino que isso você está implementando na propriedade. Como tem sido a reação do seu pai, a aceitação dele diante desses fatos? Olha, no começo foi muito difícil. Hoje já está. Esse ano a gente já completa 6 anos trabalhando junto. E, assim, no início foi bem. Assim, eu falo que eu entendo a parte dele, né? Porque é complicado, né? Chegar outra pessoa de fora, ainda mais filha, e falar para ele: ah, o que vocês vêm fazendo tá errado, né? É um absurdo isso, né? E por que a gente não faz desse jeito? Ou vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, assim, tinha muita insistência, sabe? Muita desconfiança, né? Agora, hoje não. Hoje a gente senta na mesa, conversa, ele pergunta: ah, o que você acha? Você acha que dá para fazer isso? O que você acha melhor? Eu estava pensando em implantar tal coisa, mas você que escolhe, o que você acha que é melhor? Sabe? Então, hoje a gente consegue sentar na mesa e já dialogar toda essa parte não resolve tudo sozinho, escondido do outro, não tem mais desconfiança. Eu costumo dizer que a gente tem a dádiva, né, de sentar na mesa e compartilhar isso e poder dividir, porque é muito difícil quem consegue hoje. Sensacional. Agora, uma provocação para vocês dois, para o Bruno e para a Giovana. Primeiro o Bruno responde, depois a Giovana. No cenário agrícola atual, na verdade, considerando um contexto histórico, pensando nos últimos 20 anos, é muito comum vermos não só trabalhadores, mas até mesmo filhos e filhas de produtores deixando o campo e indo para a cidade, para trabalhar, estudar e seguir profissões que muitas vezes não estão relacionadas ao campo. Lá no futuro, quando os filhos herdam as propriedades dos pais, muitas vezes eles vendem por não saberem conduzir, ou até mesmo deixam as atividades sobre responsabilidade de um profissional que não vai gerir com a mesma responsabilidade de um dono, tendo como resultado, muitas vezes, a descontinuidade do negócio, ou até mesmo aquela atividade se encerra por ali. Bruno, o que você diria sobre esse contexto? Isso. É um assunto polêmico, né, Jaime? Porque quando a gente fala disso, é importante a gente resgatar um pouco da história da nossa agricultura. Infelizmente, né, o início desse agro, da forma como ele é colocado hoje, ele tem a origem alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E é ainda aquele modelão, né, muito baseado na questão da motomecanização, da genética, né, e dos insumos. Então, a implantação nos territórios dessa tecnologia nua e crua, que muitas vezes vem importada de outros países, com condições ambientais completamente distintas da nossa,
foi que ocasionou esse quadro que você falou, contribuiu para o que a gente chama no Brasil, né, que houve um período de grande êxodo rural. Então, esses jovens adultos, né, homens e mulheres que saem do campo sendo expulsos, né, pelo grande proprietário. Mas, enfim, passado esse tempo que o agro toma, então, tendo esse recorte aí dos 20 últimos anos, né, o jovem ele passa a se interessar de novo por isso, porque ele vê que agora a tecnologia tem algo que chama a atenção. Então, agora a gente vê, né, como eu já tinha falado anteriormente, o jovem mais interessado em permanecer no campo. Porque se anteriormente toda essa tecnologia expulsou, agora é uma tecnologia que tenta atrair uma mão de obra extremamente qualificada, né? Então, e justamente pelo jovem ter mais aptidão por trabalhar com novas tecnologias, coisas novas, então esse é um público que se renova no agro. Isso tem sido observado, Jaime, no interior do Brasil, né, onde a gente vê um bom número de jovens, né, moças e rapazes jovens que estão auxiliando, buscando, como a Giovana buscou, né, se capacitar, ter mais. E outra, Jaime, Giovana e os participantes aqui, né, desse evento, que não é só a formação acadêmica, tá? Inclusive, dentro da sucessão familiar, não é apenas o agrônomo, a agrônoma, o técnico agrícola que vai capacitar esse jovem para se tornar o novo condutor das atividades. E pode ser feito também através das experiências no meio rural. Então, por exemplo, às vezes a Giovana ela não concluiu o curso, que não é o caso, né, Giovana? Ela é engenheira agrônoma, tá? Mas ela fez um estágio, ela tem vivência. Isso capacitaria ela, Jaime, dentre todos os outros herdeiros, além da própria identificação, né, que a pessoa tem que ter com a atividade no meio rural para assumir essas funções. Então, com certeza, hoje em dia, o jovem se sente atraído para voltar para o campo, que é uma situação bastante diferente do que aconteceu algumas décadas atrás. Bacana, Bruno. Obrigado pela resposta. E, Giovana, falando, né, sobre esse contexto que eu tinha citado aqui, de num passado, jovens muitas vezes não queriam ficar no campo, com vocês tem sido diferente, né? Você foi lá, estudou e voltou. Você acha que... Por que está sendo diferente com vocês? E você acha que essa mentalidade dos jovens que eu citei nesse exemplo já está mudando entre filhos de produtores? Eu acredito que sim. Como o Bruno estava dizendo, a tecnologia vem ajudado muito em questão dessa parte. E posso dizer também, já vem fazendo alguns cursos nessa parte de sucessão, com uma empresa especializada, e vi que as pessoas já estão querendo mais saber, e não só que, infelizmente, ainda tem uma resistência grande ainda. São poucos jovens, sabe? Ainda a gente precisa muito desses jovens, porque eu acho que tem que pensar no amanhã, né? E como a gente estava dizendo, não é tudo questão, é um processo, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar, não pode deixar tudo acabado da noite para o dia. Então, acho que isso tem que... E a tecnologia ainda está ajudando muito isso. Eu mesmo sou a prova viva disso, porque eu consegui fazer todos os meus cursos de sucessão, de gestão de empresas, com essa empresa especializada em sucessão familiar, tudo online. Até recentemente que a gente conseguiu realizar um workshop ao vivo, presencial, por questão da pandemia. Mas essa troca de informação é essencial ter essa vivência. E a gente precisa continuar assim, insistindo e chamar a atenção dos jovens. E a tecnologia, eu acho que acredito que seja a chave disso. Viu, Jaime? Eu estou gostando porque a gente não combinou, né? E, mais uma vez, a Giovana traz elementos muito importantes, né, para essa discussão, que é essa pretensa, né, que se fala, essa falta de interesse do jovem, né? Porque ele não foi preparado, né? Ele está ali por um acaso, ele é filho do dono,
né? Então, ele não se preparou, não teve preparo, não teve nada, tem conflito com os outros herdeiros, tem a questão que ela trouxe também, né, das diferenças relacionadas. Poxa, eu hoje manipulo bem um smartphone, né, um drone e tal. O meu pai e a minha mãe não teve acesso a isso. Uma outra coisa, Jaime, que ela falou que é extremamente importante é quando a família percebe que ela precisa de uma orientação externa. Então, existem profissionais, né, que vão fazer esse reconhecimento de campo. Eles vão ver, dentre todos os herdeiros, quem é que tem mais, né, aptidão, né? E eles fazem um trabalho importantíssimo de mediação do processo, tá? Porque às vezes essa pessoa que a gente chama, né, que tem o poder de transferir o poder, ele se sente acuado, porque veja, no teu caso, né, Giovana, não sei se você tem irmãos ou irmãs, né? Tem? Tenho um irmão mais Isso. novo que eu. Isso. Então, veja, aí o detentor do poder ele tem que fazer essa escolha. Imagina quando tem 5, Sim. 6, que é muito comum, né? Então, a ajuda do profissional é muito importante. Então, veja, Jaime, que sem combinar, a Giovana traz muitos elementos assim imprescindíveis, né, para essa discussão. Parabéns, viu, Giovana? Muito obrigada. Sem dúvida, Bruno. A gente falando, né, Bruno e Giovana, de tecnologia, tem uma frase, ela chega a ser clichê, eu imagino que todo mundo que trabalha com agro, no campo, já tenha escutado essa frase. Se você não estudar, do pai falando para o filho, se você não estudar, você vai ter que ficar na roça, vai ter que ficar no campo. Hoje, ela já é bem oposta, né? Se você quiser ficar no campo, você vai ter que estudar. Mostra o quanto o agronegócio se tecnificou, né? E trazendo essa abordagem para o nosso contexto, a sucessão familiar, os filhos, que são as pessoas que vão para o mundo, que vão para as faculdades, que têm as mentes mais abertas, que têm acesso a todo tipo de tecnologia, ele acaba funcionando como esse meio de buscar tecnologia, buscar conhecimento e trazer para o campo, trazer para a sua propriedade, que é o que a gente já comentou aqui, que vem acontecendo aí com vocês, não é mesmo, Giovana? Exatamente, é bem isso mesmo. E essa frase é perfeita, porque eu falo que eu também sou assim. Meus pais até brincam comigo. Ah, mas para que você estuda tanto desse jeito? Eu preciso estudar. Eu não consigo parar. Assim, se eu parar, eu acho que o mundo vai parar em volta de mim. Então, eu vejo também exatamente dessa mesma forma. E é exatamente aquilo que o Bruno comentou. Aquele que tem o poder de enxergar a gente de fora, né? E mostrar o caminho, poder lapidar a gente da melhor forma, é um trabalho incrível. A gente precisa dessas pessoas. E eu acho que o conhecimento é a chave disso. Por isso que a tecnologia é essencial. A gente poder trocar essa informação e poder fazer o agro girar em torno da gente. Sim, sim. Giovana, você hoje está nesse processo de transição para a sucessão familiar, está trabalhando com seus pais. Como você disse, você gosta disso, você vê na sucessão familiar uma possibilidade de continuidade de um legado da sua família. E vai parar por aí? Ou você quer para os seus filhos continuarem na propriedade? Não sei se você pretende ter filhos ou não, ou sobrinhos que continuem a atividade da família. Ah, com certeza, a gente pretende continuar assim. Ainda não tenho filhos, pretendo ter, mas a gente quer continuar assim. Eu acho que, como eu disse no começo, a gente precisa deixar o legado. É questão assim de vamos esquecer, né, um pouco da herança e enxergar a grandeza de um legado, de uma história, né? O que os nossos avós começaram lá atrás, no começo. Eu acho que é a questão de princípios e valores, né? Isso tem que ser revisto. Obrigado. Bruno, eu deixo bem aberto para você abordar qualquer
assunto que você queira dessa nossa live, que eu não tenho dúvida que você tem muita coisa para falar. Então, vamos sair do roteiro, do script aqui, e eu vou deixar aberto para você trazer alguma abordagem para a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito pertinente. Obrigado, Jaime. Eu gosto muito de resgatar as falas, né? E hoje eu estou aprendendo muito com a Giovana. Ela realmente demonstra que ela faz parte de um processo de sucessão estruturado. Quando ela fala, né, que não é sobre herança, né, sobre legado, ela está querendo dizer, olha, não é sobre o destino, o que a gente vai fazer, é sobre o caminho, né? Então imagina, hoje você como uma citricultora, imagina o prazer que é para essa família, claro, né, gente, com as devidas proporções. Ela fornece o seu produto para a indústria que vai, de certa forma, né, levar esse produto para o mercado consumidor. E se ela puder fazer isso usando da melhor tecnologia para fazer de forma sustentável, né, Jaime? Então, eu penso muito nisso, porque eu já coloquei um tópico aqui também, né? A sustentabilidade na agricultura convencional e os impasses que isso gera no processo de sucessão. Então, dentro do assunto sucessão familiar no meio rural, né, no agro, ou rural, de uma forma geral, isso é algo que tem sido colocado com muito cuidado. Porque quando o herdeiro ele é identificado pelo pai, a mãe, ou por esse profissional, né, que a gente citou anteriormente, que pode ser alguém externo à família, esse processo ele vai se dar pelo próprio conhecimento. Porque, veja, Giovana estava inserida na fazenda, mas com certeza ela foi levantar de forma formal os dados da fazenda, né? Então, quanto que a gente produz, quanto que a gente, né, investe, quem são os nossos colaboradores, a gente vai tratar como colaborador, vai tratar como empregado, né? Então, no meio rural ainda tem esse ranço que, né, você me deu liberdade para falar. No Brasil, todo mundo sabe, né, dessa carga que nós temos ainda, né, das pessoas que foram escravizadas, do machismo, né, que é muito forte. Então, quando a gente vê a Giovana, a todo momento ela colocando, e ainda mais por eu ser mulher, né, por eu ser agrônoma, e todo essa conjuntura é uma dificuldade a mais para ela. Ela tem que se impor, ela tem que estudar, ela tem que mostrar muito mais, infelizmente, do que alguém que, né, não tem que conviver com essas situações. Mas veja, além disso, né, quando o processo de sucessão ele vai se desenrolando, a família como um todo ela é envolvida, né? Porque aí nós temos, olha, a família é assim, a tecnologia que a Giovana tanto fala, ela chega de fato, e esses processos, Jaime, eles têm que ser flexíveis. Porque, veja, quando antes era gerido por uma pessoa só, o pai ou a mãe, né, existia flexibilidade também. Então, vamos tirar um dinheiro que a gente vai investir, agora a gente vai adquirir um novo maquinário, um novo implemento, né? Ou nós vamos investir numa casa na praia, né? Ou nós vamos comprar novos automóveis para o nosso uso particular. E tudo isso também é discutido dentro do processo de sucessão. Então, sucessão não é engessamento. Agora que eu tenho todos os cursos, eu vou engessar tudo porque eu vou mandar, meu pai me empossou. Não. Né? O processo de sucessão, na sua raiz, ele também requer flexibilidade. E aí nem precisa dizer, né, que a questão da tecnologia ela perpassa tudo isso, né? Eu vou abrir também para a Giovana falar, porque se deixar eu vou falando, né, indefinidamente, tá? Sensacional, Bruno. Você sempre muito bem pertinente em suas colocações. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar o convite para você que está nos assistindo, acesse a plataforma Citrus Conecta, assista ou baixe os materiais que estão lá disponíveis, tem cartilha, tem caderno do produtor, tem manual do produtor, tem os nossos vídeos, podcasts. Assistam, baixem os nossos materiais, aproveita também para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar atualizado de tudo que está acontecendo, não só no projeto Fruto Resiliente, mas também no mundo da citricultura. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, vou passar para as perguntas do chat. A gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo Fernando Oliveira Júnior.
Bruno, Giovana, vocês podem ficar à vontade para responder, a gente pode discutir junto, trazer para o Fernando essa resposta. Ele vem com a seguinte pergunta: como estimular e preparar filhos e filhas a assumirem o negócio e o que fazer nos casos em que os filhos não se identificam com o negócio? Ok. Giovana, fica à vontade se quiser falar. Olha, eu acho que, primeiramente, é a questão de levar, né, e mostrar o dia a dia como que funciona. Porque eu acho que isso, os olhos cativam muito, né? Porque eu sou suspeita porque eu tô dentro, né? Mas, literalmente, essa parte brilha os olhos da gente. Poder enxergar, sabe? Ele crescer, ele produzir, saber que você fez tudo aquilo, é incrível isso. E outra, além de mostrar essa importância para ele, senão acho que tem até a outra opção também, né? De mostrar os dois caminhos, né? Se ele realmente não quiser, não gostar, a gente não pode obrigar, né? Infelizmente. Mas deixar aberto isso, deixar bem visível para ele. Viu, Jaime? Eu quero, se eu não estou enganado, o Fernando é um companheiro lá de Guiné-Bissau. Ele é CEO da Sainzi, que é essa startup, viu, Giovana? Que a gente está falando de tecnologia toda hora, né? E essas novas empresas que vão ser geridas, né, por jovens como você, também depois, né, Jaime, dentro dessa nova perspectiva, vão buscar editais, né? Elas vão gerar conhecimento. Você, Giovana, como uma jovem, você pode ter experimentos dentro da sua fazenda, né? Você tem condição de fazer tudo isso. Então, Exatamente. tudo isso, Jaime, dentro do processo de sucessão, porque a gente vai envolver esse jovem que está aí. Como que a gente vai fazer? Se não tem ninguém que no presente momento está se identificando, um profissional, Jaime, de fora, ele pode assumir uma função temporária na gestão, né, do processo. Sempre lembrar disso. Sucessão é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, acontece muitas vezes, alguém externo assume uma função mais de liderança e vai fazendo o que a Giovana falou, vai trazendo essas pessoas, né, para funções. Aí eu adorei a expressão que ela usou, os olhos cativam. Então, esse jovem, ele vai vendo, né, o saber, ele vai adquirindo esse saber fazer. Então, isso, Jaime, com certeza é algo muito importante. Tem algo, viu, Fernando, que me preocupa muito dentro dessa questão da sucessão, que é quando há o desentendimento, quando o processo ele não é bem conduzido, então as pessoas voltam no contrário que a Giovana tem marcado muito na fala dela. Eles pensam na herança. Então eles pensam assim, eu não compactuo com o que a Giovana, que foi escolhida, ela pensa. Então eu vou querer o meu pedacinho para fazer do meu jeito. Só que a gente tem que lembrar que a propriedade, né, Giovana, dentro desses conceitos mais modernos de sustentabilidade, dos agroecossistemas, elas são uma espécie de organismo que não vai funcionar se todas as partes não estiverem devidamente conectadas, né? Então, quando começa vender os pedacinhos, infelizmente, essa fragmentação leva, né, a uma falência, muitas vezes, dessas empresas rurais. Tá? Obrigado, viu, Fernando, pela contribuição. Estamos chegando à reta final e eu gostaria de fazer uma última pergunta aos dois convidados. Mas, além disso, se vocês quiserem comentar, falar, trazer alguma abordagem, podem ficar à vontade. Primeiramente, Bruno, como falado, a sucessão familiar é uma possibilidade da continuidade do legado da família, da tradição de produzir. O que você diria aos produtores e produtoras rurais, filhos e filhas de produtores que estão nos assistindo sobre sucessão familiar, sobre a importância disso? Jaime, eu diria que nós temos um desafio muito grande. A agricultura brasileira ela tem que ganhar novos contornos, porque a gente já sabe do nosso potencial. É chover no molhado, ficar dizendo
o Brasil alimenta o mundo, o Brasil isso, precisa disso, precisa daquilo, né? Nós temos uma grande contribuição, com certeza, para todos esses processos. Dentro da sucessão, a nossa mensagem é: vamos continuar, né? As empresas, ainda a agricultura familiar, ela é muito forte no Brasil. É a agricultura familiar que, de fato, coloca o alimento na nossa mesa. Isso não está excluindo, por favor, as grandes propriedades que também, através, né, da constituição de holdings e outras estruturas dentro dos processos administrativos, que também existem. Mas focando na agricultura familiar, eu diria que vale a pena investir em processos sustentáveis, e aí já vai, né, o meu parabéns para a Solidariedade por ser uma instituição que busca levar essas informações, né, Jaime, para o produtor e produtora rural, porque não é apenas necessário produzir, mas produzir com responsabilidade. Então, isso é um legado que a gente tem que ter também dentro da sucessão. Vamos continuar a produzir. A nossa família tem experiência, tem tradição, mas vamos trazer a tecnologia, né, Giovana? Vamos trazer uma gestão de pessoas. As pessoas do campo, elas também precisam de informação, Jaime. Elas precisam de treinamento. Poxa, às vezes, né, fazer uma demonstração de um voo, de um drone, de mexer com aplicativos, hoje são tão didáticos, né? Então, mesmo que elas não tenham escolaridade, né, é essa questão das novas tecnologias, né? Eu diria também para essas pessoas, não se esqueçam do que a gente tem colocado com muita frequência agora, a questão do itinerário agronômico, né? De saber, de ter os dados da fazenda, as análises de solo, né? Os receituários agronômicos, tudo isso são coisas, elementos importantíssimos para o fortalecimento da propriedade rural dentro do processo de sucessão familiar. Então, eu diria isso: estudar, se capacitar, lembrar que não é só a formação em nível escolar, é também a formação que a gente aprende como experiência no meio rural. Tudo isso capacita o jovem também para assumir essas funções de liderança nos processos de sucessão. Tá? Então, tecnologia, novas formas de gerir, né? As pessoas no campo são seres humanos com as mesmas necessidades que eu, Bruno, tenho, que o Jaime tem, que a Giovana tem e que os outros proprietários e proprietárias têm. Tá? Então, de forma assim geral, eu deixaria essa mensagem para todos e todas. Giovana, você, como filha de produtor, que está nesse processo de transição e sucessão familiar, o que você diria para quem está nos assistindo, para os filhos de produtores, até para os produtores e produtoras? Bom, primeiramente, eu acho que filhos, né, e produtores que têm ali esse contato ainda como a gente tem, deveriam ser muito gratos, né? Porque a gente é muito privilegiado por ter esse contato, porque eu vejo grande parte dos sucessores, né, que estão ali, eles não tiveram essa oportunidade de ter o contato com a família, de poder fazer toda essa transição, passar por esse processo, conhecer basicamente o legado. Muitos deles pegaram a situação para resolver da noite para o dia, ou pegaram da pior forma, né? Ou às vezes da melhor forma e perderam tudo. Então, são N situações. Então, acho que hoje a gente deve pensar muito, dar muito valor no legado e tentar fazer ele caminhar cada vez mais longe, ter uma visão mais longe. E é como o Bruno estava dizendo, eu também concordo plenamente com ele. Não é só questão assim de conhecimento, de capacitação, tudo em geral, né? Além de você se capacitar, buscar nova tecnologia, e você tem que sentar numa mesa e conversar, saber o que está acontecendo lá dentro, lá fora, o que está acontecendo dentro e fora da porteira, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que saber regrar e saber dividir tudo isso.
que querendo ou não, a gente é uma família. Nós trabalhamos dentro da família, nossos colaboradores fazem parte da nossa família. Então, somos uma empresa familiar, então acho que tudo isso tem uma grandeza, né? A gente tem que saber, tem que enxergar isso bem. E muita gente, infelizmente, ainda não enxerga. Obrigado, Giovana, Bruno. Vocês foram excepcionais em suas colocações. Giovana, com sua vivência nesse processo de transição, né, de sucessão familiar. Bruno também com sua experiência de vivência como profissional do agro, lidando com alunos, jovens profissionais, produtores rurais. Muito boa a colocação de vocês. O que eu poderia dizer, né, sobre sucessão familiar, que para quem está nos assistindo, que está muito além da definição, né? Sucessão familiar é a passagem de um bem ou de um negócio de pai para filho. É sobre tudo que a gente conversou, envolve estudo, envolve estratégia, envolve discussão, conversa, sintonia, capacitação. Hoje já existem várias empresas de consultoria exclusivamente para isso, para auxiliar nesse processo de transição. Então, o que eu diria, na verdade, eu venho reforçar o que ambos disseram. Estudem, busquem informações. Quando se fala principalmente em pequeno produtor, a gente sabe o abismo que existe entre legislação e produtor rural. Legislações, elas são feitas lá em Brasília. É um caminho muito longo até chegar ao produtor, principalmente para o pequeno. Então, cada vez mais se torna importante as consultorias, a assistência técnica. Por isso eu vejo tão grandioso o nosso projeto, o Projeto Fruto Resiliente, da Solidariedade, que é um programa de melhoria contínua que é oferecido sem qualquer custo para o pequeno produtor, para o pequeno citricultor. Ele tem como objetivo orientar o produtor na gestão e adoção de melhores práticas no dia a dia da sua propriedade, preparando para atender as demandas de forma mais sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Tem como objetivo de contribuir para a conservação dos recursos naturais, da governança das atividades produtivas e do bem-estar social de trabalhadores, produtores rurais e comunidades locais. O Projeto Fruto Resiliente também oferece para os produtores rurais treinamentos gratuitos de temas extremamente pertinentes e importantes para os produtores rurais. Então, aproveito mais uma vez para convidar quem está nos assistindo, comenta sobre o programa para um produtor que é vizinho, se conhece alguém que produz laranja e falta assistência técnica, pede para entrar em contato com a gente. Como eu disse, o link está todo aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando por hoje. E se você é um pequeno produtor de laranja e quer participar do Projeto Fruto Resiliente ou quer entender melhor como funciona, mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. Como eu disse, os contatos estão na descrição. Esse vídeo ficará disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Também vamos divulgar o podcast com a participação da Giovana, como eu disse, amanhã. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Na próxima semana, nós começaremos a tratar sobre outros assuntos que podem ser do seu interesse. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Bruno, pela valiosa contribuição aos nossos produtores e espectadores, e agradecer também e parabenizar você, Giovana, por toda a sua trajetória e contribuição com a citricultura de um modo geral. Mais uma vez, obrigado por terem aceitado participar desse evento. Muito obrigado ao time de comunicação da Solidariedade, que nos auxiliaram na produção desse evento, e também ao nosso time de campo, que eu faço questão de citar nome, que é a Selma, a Iris, a Eide, o Éder, que estão no dia a dia levando a melhor assistência técnica para o produtor rural. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima.